o serviço a ser realizado. Além disso, para criarmos um bom clima organizacional, é necessário que não só estimulemos as pessoas a trabalharem juntas, como também as esclareçamos amplamente sobre os objetivos da casa espírita na área de ação da qual elas participam. E, na mesma proporção, levando-as à conscientização de que quanto mais trocas de experiências efetuarem com seus companheiros do núcleo, mais fortes serão os vínculos entre si mesmos e com a instituição. Não existem fórmulas especiais, porque cada reunião tem seu aspecto particular. Oportunas, no entanto, algumas sugestões que podem ser utilizadas pelos norteadores da casa espírita, de forma generalizada, seja nas reuniões dos círculos doutrinários, seja na área assistencial, seja em outros setores. São elas: criar um clima de liberdade de expressão evitando o infanticídio das novas ideias. Estabelecer uma base fraterna para os diálogos produtivos, a fim de que a associação possa desenvolver-se juntamente com o meio ambiente social onde atua. Encorajar a participação de todos, procurando não evidenciar defeitos, e sim estimular as virtudes em potencial do grupo. Reorientar as opiniões que se baseiam unicamente em características individualistas, sem nenhum proveito para os interesses coletivos. Conhecer os limites de sua própria autoridade, e agir de acordo com eles. Por fim, convidamos os companheiros da lida espiritual a oferecer a si mesmos método e concórdia, técnica e perseverança, acreditando fervorosamente que Jesus sempre tomará providências para que nada nos falte na obra do Evangelho. Trabalhemos confiantes. Entreguemos a direção geral do núcleo ao Mestre Divino, a videira de luz, pois somente ele possui os recursos suficientes para conduzir, fortalecer e orientar a todos nós, inclusive para restabelecer a ordem das nossas tarefas, quando for preciso. Batuíra 32. Na área social. Eu sou o pão da vida. Quem vem a mim, nunca mais terá fome, e o que crê em mim nunca mais terá sede. João, capítulo 6, versículo 35. A assistência social é um meio, não o objetivo principal a que se propõe a tarefa espírita. Necessária e valiosa é a comida e a vestimenta para acalmar os sentidos fisiológicos. No entanto, magnífico e excelso é o suprimento que atende às necessidades do espírito imortal. Muitos advogam que a criação e a manutenção de obras sociais compete unicamente ao Estado. Outros acreditam, de forma radical, que os objetivos do movimento espírita devam assentar-se na assistência social, esquecendo que a doutrina proclama como primordial a educação das almas, e não apenas e simplesmente a sustentação do corpo, que é perecível. Para este o prato de sopa é muito bem-vindo, sem dúvida, mas a alma aspira ao verdadeiro pão da vida. A seara do bem envolve diversos trabalhos em benefício dos carentes do corpo e da alma. Pode parecer, no entanto, que as necessidades essenciais e imediatas residam no corpo denso, mas, na realidade, se encontram no íntimo das criaturas. Não basta construirmos lares ou abrigos que fazem do prato nutriente, da perpetuação da espécie e da maneira simplória de ver a vida as únicas razões da existência humana. Urge, sim, estabelecermos noções de valores imortais e bases educacionais para preparar as almas para a grandeza espiritual a que estão destinadas. Toda congregação espírita na Terra tem como finalidade maior esclarecer pelo estudo, promover o amadurecimento emocional pelo trabalho e desenvolver as virtudes em potencial. Eis a atividade prudente e prioritária dos aprendizes do Evangelho. A ação caritativa e a boa vontade do movimento espírita prestam inestimáveis serviços à sociedade e ao Estado, conquanto não devam assumir de maneira simplista e com espírito salvacionista as funções do serviço social, que cabe à administração pública. A solidariedade pode surgir como anseio da alma, acompanhado das seguintes características: responsabilidades abandonadas em existências passadas, despertamento devido a uma nova visão do mundo e das pessoas, terapia salutar para superar problemas e conflitos, problemas de consciência por estar vivendo no fausto e na ociosidade, felicidade em servir voluntariamente.
O companheiro interessado em ingressar no celeiro do alimento celeste deve buscar, antes de tudo, a sua iniciação espiritual. Por iniciação, devemos entender o início na experiência da verdade sobre si mesmo. Ao buscarmos o alimento invisível em nossas potencialidades divinas, poderemos produzir por nós mesmos o pão da vida e reparti-lo com nossos companheiros de jornada. Somente uma criatura iniciada poderá realmente induzir os outros à busca ou produção do próprio alimento. Não devemos esperar que as organizações governamentais venham realizar a tarefa que compete ao Espiritismo, ou seja, levar a toda a humanidade a mensagem de Jesus Cristo, através de Kardec, a fim de que nunca mais as almas tenham fome ou sede. Todavia, enquanto o poder público não conseguir eliminar os horrores da miséria, é justo que cooperemos com o pão material em nossos empreendimentos assistenciais. Tomemos o cuidado, porém, de não manter nossos assistidos tão dependentes e retrógrados quanto no primeiro dia em que puseram os pés no grupo de auxílio. Sem estudar, sem progredir, sem alargar a visão diante da vida e da sociedade. E nada fazendo para aprender a buscar por si mesmos a completa saciedade, a pérola no fundo do mar, o tesouro oculto no campo, o grão de mostarda, o reino de Deus. Batuíra. 33. Ideal comum. Há diversos modos de ação, mas é o mesmo Deus que realiza tudo em todos. Cada um recebe o dom de manifestar o Espírito para a utilidade de todos. Primeira Epístola aos Coríntios, capítulo 12, versículos 6 e 7. Os modernos métodos de gerenciamento recomendam que cada um dos componentes de uma empresa devem ser tratados e respeitados como um ser individual e especial. Esses métodos revelam que nos cenários organizacionais tudo o que se produz está estritamente relacionado com os feitos de todo o grupo. Portanto, para cooperarmos beneficamente em uma sociedade espírita é preciso lembrar-nos de que cada obreiro tem uma fórmula própria de veracidade. A diversidade dos modos de ação é saudável. Sem jamais perder a visão comum da integração mútua e dos ideais superiores, encorajemos cada membro de nossa equipe a atuar conforme suas aptidões, em vez de tentar convencê-lo a produzir como outra pessoa. Com a homogeneidade todos agirão tão iguais que a originalidade do grupo se atrofiará. Cada companheiro no serviço ativo espírita faz parte de um conjunto de peças, desiguais porém interdependentes, que necessitam funcionar em harmonia para que se alcance o objetivo pretendido. Semelhança de ideias e pensamentos fará com que o cotidiano fique monótono por causa do enorme marasmo que se estabelece. Virá o definhamento, que levará o grupo à trivialidade desgastante. Toda a equipe é formada por uma ampla diversidade de caracteres e, seguramente, essas combinações de talentos e capacidades impulsionarão a tarefa por diferentes motivações e diversos estímulos. A oportunidade do líder do grupo é mudar a multiplicidade de aptidões em um efeito produtivo, com o qual cada membro consiga se identificar e, ao mesmo tempo, unir-se aos trabalhos do bem comum. Por outro lado, para se conseguir sucesso nos labores da casa espírita é preciso que todos tenham uma visão claramente definida, apesar das particularidades individuais. Denominemos essa visão clara como a evidência da missão ou do propósito almejado. Por isso devemos observar com atenção nossa meta ou linha comum, nas várias obrigações a cumprir, além daquela primordial, a melhora íntima ou a transformação interior. Há a missão do irmão que se consagra às crianças ou às mães carentes, a disposição do companheiro que se propõe a recolher e amparar os doentes, o compromisso daqueles que abraçam as atividades relacionadas aos velhos ou jovens. A cooperação bendita de quem se converteu em divulgador do bem e o envolvimento abençoado dos que socorrem os espíritos infelizes através de sua instrumentalidade mediúnica. A evolução é a escada infinita. Não queiramos que os outros enxerguem a vida através de nossos olhos. Se a unidade espiritual é serviço básico da paz, não nos esqueçamos de reforçar e definir obrigações e responsabilidades. Aqui está a importância de evidenciar a missão declarando os diversos modos de ação, mas é o mesmo Deus que realiza tudo em todos. São muitas as rotas para o reino dos céus.
É imprescindível o ideal comum, porém os dons diferem. A inteligência se caracteriza por diversos graus e a capacidade é fruto do esforço constante. Cada um recebe o dom de manifestar o Espírito para a utilidade de todos. Batuíra 34. Aqueles que desertam. De fato, é de perseverança que tendes necessidade, para cumprirdes a vontade de Deus. Hebreus, capítulo 10, versículo 36. Perseverança cristã abrange um estado de maturidade ou evolução vivenciados nos setores vitais da existência da alma, o social, o físico e o espiritual. Essa vivência permite-nos assumir as mais diversas responsabilidades diante da vida. A maturidade física seria apenas um setor, pois apenas se refere à integridade do organismo denso, porém não basta para traçarmos um verdadeiro perfil de maturidade evolutiva. Companheiros inconstantes e vacilantes assemelham-se às ondas do mar, são arremessados pelos ventos da instabilidade e atirados de um lado para outro. Desenvolveram-se fisicamente, mas continuam ainda infantilizados quanto aos compromissos com a lide do Senhor. Não compreendem a importância da hora que passa aí, sem firmeza, recuam ante os desafios do serviço. Não possuem fibra nem pulso forte. Na casa espírita, se a maioria procura agir entre a perseverança e a responsabilidade, alguns se esquecem com facilidade de seus postos de trabalho, nos quais se comprometeram a servir. O núcleo de trabalho em sua estrutura ideológica introduz nos seus adeptos um modelo de crescimento. Ele propõe basicamente 3 itens: uma noção de onde nos encontramos, um ideal maior para onde deveremos ir, e um caminho de excelências que nos leva do primeiro para o segundo. Em todos os itens, a principal ocupação é a melhoria e o aprimoramento da nossa condição evolutiva. O crescimento dos obreiros consiste em sua autodeterminação, ou seja, sua permanência na senda que leva ao item final. Certamente, em todas as áreas do serviço cristão, a troca frequente de experiências é muito saudável. Mas o raciocínio baseado na concorrência pode se tornar bastante danoso e perturbador. Cena razoável, portanto, que, antes de tomarmos qualquer decisão de retirar-nos da obra, consultássemos o grupo, ou o seu dirigente, visto que seria deselegante de nossa parte desistir sumariamente, sem dar qualquer satisfação. É compreensível a desistência, mas os bons modos são imprescindíveis. Ninguém poderá se esquivar da parcela de empenho e vigor que lhe cabe na obra de aperfeiçoamento próprio. Quando Paulo recomendou a persistência, tornava claro o longo caminho dos que procuram as culminâncias da elevação espiritual. Se dentro dessa campanha de fraternidade alguns deixam os encargos assumidos, outros passam a substituí-los. Se, no entanto, alguém se sentir sobrecarregado, não deverá esmorecer, pois em pouco tempo o Senhor encaminhará por certo outras criaturas para assumir as tarefas abandonadas. A reciclagem na casa espírita é feita e sempre sob os auspícios dos benfeitores maiores, que guiam a missão do cristianismo redivivo. O Pai dispõe de inúmeros recursos para manter o bem, não faltando nunca mãos dedicadas e braços valorosos na enxada da caridade. Por imaturidade, muitos não valorizam os postos que lhes foram confiados para o próprio reerguimento espiritual, e desertam. Amadurecimento é conquista das criaturas que já elegeram o Mestre Nazareno como guia e modelo. Essas almas adultas herdarão o reino dos céus. Batuíra 35. A cura real. Mas felizes os vossos olhos, porque veem, e os vossos ouvidos, porque ouvem. Mateus, capítulo 13, versículo 16. A grande maioria das pessoas dirige-se à casa espírita em busca de curas onde há algo que lhes seja concedido sem qualquer esforço. Poucas aí comparecem com o propósito sincero de renovar valores íntimos onde aprimorar conhecimentos, ao contrário, procuram, sequiosas, realizar seus caprichos e desejos imaturos. A excelência da lição espírita é ensinar o homem a restituir a si mesmo a harmonia espiritual perdida. Mostra-lhe que o sintoma é sempre um efeito exterior, e que deve ir em busca do seu interior para dissolver a causa espiritual dos desajustes.
Sabemos que o ser humano é uma unidade anímico-biológica inseparável, matéria-espírito, e que as enfermidades são manifestações mórbidas cuja causa primeira repousa no mundo mental. Qualquer desarmonia interior transmitirá estados vibratórios deletérios que atacarão naturalmente o cosmo fisiológico. Portanto, os dirigentes devem manter o grupo que comandam com um alto teor de entendimento quanto ao objetivo princípio do espiritismo, no campo das curas espirituais. A doutrina codificada por Allan Kardec é a precursora de uma era nova, não uma seita mística fundamentada nas práticas de curandeirismo. Jesus Cristo, o médico das almas, curou muitos enfermos, porém tinha a intenção de não apenas regenerar o veículo físico, mas, acima de tudo, queria que os doentes dessem manutenção à cura recebida, transformando suas atitudes e ampliando a luz do conhecimento a fim de consolidar o próprio caminho. O frequentador do centro não pode permanecer na ignorância da vida maior tanto quanto estava quando ali adentrou no primeiro dia. Curar por curar, sem que o doente nada aprenda ou nada evolua, não se ajusta aos propósitos do cristianismo redivivo. O ato de insistir e teimar, tentando subornar as leis divinas, é realização impossível ao projeto fantasioso. Quem quer saúde não pode envenenar a mente, quem quer paz precisa sanear as estruturas do coração. Querer que o mundo melhore em seu redor, sem nada alterar em seu mundo mental, é devaneio. Quem quer conquistar alguma coisa precisa dedicar-se a essa aquisição com deno de determinação. São muitos os que buscam a alegria, caminhando na direção contrária. Cabe, portanto, aos orientadores cristãos instruir e educar os aprendizes, não sustentar-lhes a amarga ilusão da cura sem renovação. Criaturas buscam com frequência médiuns e conselheiros para se esquivar da responsabilidade de agir por si mesmas, quando deviam trabalhar no sentido de suprimir os padrões negativos que cultivam na intimidade durante anos a fio. Muitos enfermos choram aflitos, percorrendo inúmeros grupos de oração, em busca de uma solução milagrosa, mas não cogitam, em momento algum, de qualquer modificação em suas concepções acerca dos fundamentais valores da vida. Solicitam reequilíbrio das energias vitais, entretanto se mantêm à disposição das próprias insânias. O educador celeste convoca todos os instrutores a se integrar nesse ministério de luz e esclarecimento, para que se edifique, primeiro neles e depois nos outros, o conceito da cura real e definitiva. É necessário divulgarmos a ciência da luz, que nos ensina a retirar a venda escura que ofusca os olhos e confunde os ouvidos, para que possamos aprender a ver as causas dos transtornos e conferir-lhes os efeitos, percebendo com inequívoca consciência as raízes de tudo o que acontece em torno de nossos passos. Batuíra. 36. Entrevistas e friagens. Ó abismo da riqueza, da sabedoria da ciência de Deus, como são insondáveis seus juízos e impenetráveis seus caminhos. Romanos, capítulo 11, versículo 33. Em alguns círculos do cristianismo redivivo, essa passagem pode ser traduzida simplesmente como uma exortação à sabedoria divina. Todavia, podemos infundir-lhe uma interpretação mais extensa. A morada da alma permanece localizada na fonte abundante de seus próprios pensamentos, pois cada um de nós vive nas dimensões do entendimento e na altura da visão espiritual que já conquistou. Todo aprendiz da experiência humana estagia temporariamente em determinadas estradas, recolhendo ensinamentos específicos. Consoante sabe a conceituação do apóstolo, são insondáveis os juízos de Deus e impenetráveis seus caminhos. Unicamente a luz universal conhece a intimidade dos indivíduos e sabe tudo aquilo que lhes convém aprender e transformar. O abismo da riqueza de Deus contém tesouros que representam as infinitas formas de proteger e impulsionar as criaturas ao burilamento e ao progresso. Conscientes dessas verdades, os entrevistadores, orientadores, do grupo espírita devem adotar uma atitude de profunda compreensão e respeito para com os entrevistados. Nas triagens da fraternidade, o orientador deve lembrar-se de que, acima de tudo, a finalidade principal não é resolver o problema momentâneo ali apresentado, mas ajudar o irmão necessitado a obter independência e amadurecimento,
para que aprenda a resolver outras dificuldades que possam surgir no futuro. Cada um possui em germe a habilidade ou capacidade de decidir por si mesmo seus embaraços e equívocos, por isso, basta-lhe seja proporcionada uma atmosfera de segurança baseada no amor cristão. É ingênita a capacidade de autocompreensão, e Deus tudo pode, porém Ele espera que cada criatura se autorrealize usando sua própria vontade e cooperação. Os orientadores, se de fato querem ajudar, não devem se preocupar em saber quem são os beneficiários, nem se prender de forma exagerada à problemática narrada, direcionando imediatamente caminhos. Na verdade, o objetivo da entrevista é compreender e valorizar o ser humano, para que ele, por si só, consiga superar seus problemas atuais, além dos outros que fatalmente surgirão no amanhã. Quem orienta não julga, não decide, não conclui em definitivo, não determina os passos dos outros, unicamente presta assistência doutrinária com base no entendimento das leis de Deus. O espírito só se torna infeliz quando se afasta das leis divinas ou naturais. Toda orientação espírita deve apoiar-se na lei de causa e efeito. Quem participa de entrevistas e triagens na seara do mestre precisa auxiliar as pessoas a entender profundamente o significado desta lei nos acontecimentos de sua vida. É provável que a solução da dificuldade não esteja nos outros, mas nelas mesmas. Talvez em grande parte, talvez por completo. Um aconselhamento jamais se mostra autoritário, que repreende e põe medo no atendido, nem paliativo, que adia e acalma temporariamente. Deve, sim, levar a criatura à compreensão das causas verdadeiras de seu sofrimento, proporcionando-lhe um grau de consciência espírita que lhe permita indagar a si própria, qual a parte que me cabe na sucessão dos fatos que desencadearam o meu problema. Para que um homem obtenha saúde, é preciso que entenda a lição oculta da moléstia. Para que obtenha bem-estar é imprescindível que reconquiste a serenidade. Quantos se adentram nas tarefas socorristas pedindo novas mensagens espirituais, sem ao menos terem seguido as recomendações de outras tantas recebidas anteriormente? Finalizando, repetimos a feliz expressão de Paulo: são insondáveis seus juízos e impenetráveis seus caminhos. Nas triagens da caridade, é indispensável que os instrutores do Evangelho se conscientizem de que a melhor orientação a ser dada é aquela que ajuda nossos irmãos a ver, avaliar e ponderar por si mesmos, no santuário do próprio coração, qual o caminho a seguir ou a opção a escolher, recordando que apenas Deus sabe de tudo em todos. Batuíra 37. Delegando serviços. Tende a mesma estima uns pelos outros, sem pretensões de grandeza, mas sentindo-vos solidários com os mais humildes. Romanos, capítulo 12, versículo 16. O caminho da edificação espiritual estende-se a todos. Na agremiação espírita ninguém deve delegar tarefas com base apenas na erudição evangélica ou no título acadêmico de seus colaboradores. Uma estimativa unilateral pode ser ineficaz e infrutífera. É claro que, ao se candidatar ao serviço da luz, o servidor precisa se comprometer com a disciplina das emoções e com a firmeza nos ensinos do cristianismo redivivo, esforçando-se para viver Jesus dentro de si mesmo. Porém, tanto a perfeição plena como a imperfeição total não existem na esfera de ação em que progredimos. O iniciante, acusado por muitas pessoas como negligente e leviano, amanhã pode transformar-se em um cooperador dedicado, sustentando os alicerces da obra com esforço e muito empenho. O excesso de responsabilidades pode sobrecarregar o líder, levando-o a um desgaste energético desnecessário. Por isso, ele deve formar assistentes capazes de agir com segurança na construção da oficina cristã. A transferência de encargos, todavia, deve ser gradativa, pois é imprescindível que o dirigente elabore um plano de aprendizado ao novo cooperador, para formar ideia de como ele desempenhará seus novos deveres, mas é importante que ele se preocupe em não formar futuros opressores. O poder, por menor que seja, sem sabedoria, cria tirania. Quem nunca exerceu cargos de direção pode, por inexperiência ou motivos outros,
extrapolar os limites de suas atribuições, visto que o perigo está nas paixões profundas do homem. Uma das responsabilidades do líder é estabelecer parâmetros para evitar esse comportamento inadequado de alguns colaboradores. É preciso que cada um possa exercer livremente as funções que lhe foram confiadas e respeite as dos outros, sem prejuízo, no entanto, da união de todos na ação grupal, em benefício da causa espírita. Ainda examinando a questão, muitos orientadores, ao delegarem serviços ficam obstinados, espreitando todos os detalhes, ou mesmo vigiando o aprendiz para verificar se este realiza as tarefas com exatidão. Ao agirem assim, criam grandes entraves a quem inicia, transmitindo-lhe receios e suspeitas quanto a seu modo de atuação. Se o principiante tem pouca experiência ou maturidade, os dirigentes podem monitorar sua atividade, não espreitá-lo constantemente. Na atribuição de tarefas, é preciso que elas sejam claramente definidas, pois, se não estiverem explícitas, as chances de se chegar a um resultado positivo serão quase nulas. Quando se removem dúvidas e incertezas, as pessoas se sentem mais aptas e tranquilas para desempenhar suas funções. Diplomas e vassouras não estabelecem uma divergência humilhante, e sim ordem e distribuição de atividades coerentes para cooperadores diferentes. Por essa razão é que Paulo de Tarso foi categórico em dizer: tende a mesma estima uns pelos outros, sem pretensões de grandeza, pois o mestre não se encontra tão somente nas tribunas, nos jornais ou nas salas de aula, mas acompanha com certeza os que servem um prato de sopa ou realizam os mais simples serviços de limpeza. Nos círculos de atuação que nos foi delegado, façamos o bem tanto quanto nos é possível, visto que o divino artesão espera que compramos a parte que nos cabe, executando a obra confiada em nossas mãos. Batuíra 38. Companheiros hipócritas. E ficaram de espreita. Enviaram espiões do que se fingiram de justos, para surpreendê-lo em alguma palavra sua. Lucas, capítulo 20, versículo 20. Diz um antigo provérbio: não há nada de nobre em ser superior a outro homem. A verdadeira nobreza está em ser superior ao que eras anteriormente. Na realidade, a maioria das pessoas bem-sucedidas na organização da casa espírita não pensam em competição, mas constantemente se perguntam: estou mais próximo de minha meta hoje do que estava ontem? Estou melhorando? Como posso me aproximar de meus objetivos? A melhoria da qualidade de uma instituição não está no espírito competitivo, mas na convicção e no desempenho dos associados e na qualidade de seus processos criativos. Os companheiros que se fixam em si mesmos ou em seus próprios interesses acabam desprestigiando o grupo, por serem incapazes de ver além do seu proveito pessoal. Dessa forma, os projetos de ação no bem não transcendem o imediatismo egoístico de evidência individualista. No serviço cristão, onde engrossamos as fileiras do bem, todos somos candidatos à renovação de nossas almas. Nesse labor iluminado, Jesus Cristo comanda nossos passos na evolução. Entretanto, onde há trabalho há antagonismo, mas para que alguém avalie com certeza e critique produtivamente a respeito de determinada empreitada, precisa relacionar a quantidade do tempo de serviço vivenciado dentro dela. Na ânsia de comandar e dirigir, mas desgostosos por sua incapacidade para tal, muitos companheiros consolam-se atirando pedras para amenizar sua vaidade ferida. Fomentam armadilhas sondando os insatisfeitos e inconformados, formam grupetos e, como os antigos hebreus, que escolhiam uma cabra do rebanho e sobre ela lançavam seus pecados para que os carregasse. Assim também hoje em dia a artimanha do bode expiatório funciona de forma análoga em muitas circunstâncias na equipe de trabalho assistencial cristão. Muitos se atiram contra os obreiros que não acatam seu comando particular, agridem os companheiros que não seguem seu catálogo pessoal e só cooperam do cume da montanha para a base. Geralmente, a falsidade e a adversidade, a deserção e a amargura não nascem de nossos rivais conhecidos, mas justamente daqueles que durante anos se nutriram conosco do mesmo pão e nas mesmas fontes da existência. Os maiores ataques não partem de meios estranhos, mas sim do ambiente mais íntimo,
onde a crítica áspera e a inveja, a imprudência e a ingratidão invadem a mente daqueles que convivem conosco no cotidiano. O opositor mais pernicioso é sempre o amigo desajustado. Lealdade é uma via de mão dupla. Se usarmos de engodo e astúcia para com nossos companheiros de ideal, certamente encontraremos dentro em breve tudo isso nos caminhos da vida. Não devemos estranhar o assédio desses irmãos transviados, se planejamos, perseveradamente, servir na seara do Cristo. Investirão no trabalho, acusando-nos de repressores, criticarão nossas realizações, nomeando-nos de orgulhosos, censurarão nossas interpretações evangélicas, chamando-nos de fascinados, escutarão nossas palavras de afetividade, ironizando-os sempre. Não hesitemos, porém, diante do serviço do bem. Mesmo entre vibrações antagônicas, continuemos a aperfeiçoar a qualidade do serviço, tomar iniciativa e estabelecer limites com a responsabilidade. Lembremos-nos de que, ante desavenças e dissensões, o tempo sempre será o mais salutar dos remédios. Batuíra 39. Autoridade e autoritarismo. As multidões ficaram extasiadas com o seu ensinamento, porque as ensinava com autoridade e não como seus escribas. Mateus, capítulo 7, versículos 28 e 29. As organizações cristãs e o apostolado que lhes diz respeito caracterizam-se pelo auxílio fraterno, sem golpes de autoritarismo, sem gestos de condenação. Combater a ignorância e acender as chamas da esperança nas almas deve ser a meta dos que dirigem e orientam. Quando falamos, revelamos o nosso interior, não só pelas palavras que utilizamos mas também pelos gestos, pela inflexão ou entonação da voz. O olhar, a forma e o tom das expressões acentuam ou suavizam o sentido das frases, disseminando entendimento ou fomentando descontentamento. Comunicando de forma impulsiva e apressada os avisos e as informações de caráter administrativo, os trabalhadores poderão desfigurar a importância de cada um deles, colocando objeções de forma oculta ou declarada. Uma grande orquestra necessita, além da competência de seu maestro, da cooperação e capacitação técnica de todos os músicos, para que possa executar com perfeição acordes melodiosos descritos nas pautas musicais. O conjunto depende das partes. Por mais que Mozart nos tenha legado todo o seu talento primoroso e por mais que todos se conduzam pelas mãos do regente, que se atém à partitura, se um único instrumentista desafinar, comprometerá a execução da obra musical. Essa analogia tem a providencial utilidade de deixar-nos cientes quanto à nossa cota de participação para o êxito da tarefa na organização da casa espírita. Se ocorrer problemas por conta de nossa displicência, seremos nós mesmos os primeiros a não receber os benefícios da harmonia e da fraternidade, por termos saído da sintonia mental. O coordenador do grupo deverá efetuar e regulamentar reuniões de esclarecimento e de ajuste quanto à organização dos serviços. É importante também que saiba motivar os operários do bem, através de estímulos externos, ambiente de trabalho agradável e arejado, adaptação aos usos e costumes modernos, por meio de recursos audiovisuais, por exemplo, que facilitam a concentração, preces e meditações. E, da mesma forma, que consiga provocar nos servidores, por prioritários imprescindíveis, estímulos internos, vontade de progredir, pensamentos elevados, autoconfiança, comunhão fraternal e busca constante de inspiração na videira de luz. O bom coordenador deve enfatizar os pontos positivos do grupo, sem ignorar suas limitações e sem deixar de lado a responsabilidade e encargos de sua ação disciplinar. Deve ter uma saudável filosofia de vida para poder ajudar com otimismo, sobrepor-se ao negativismo e partir da premissa de que a cortesia e a compreensão com respeito aos erros humanos é uma das maiores provas de caridade e amor cristão. Havendo necessidade de repreender alguém, que procure fazê-lo de modo reservado e cordial, usando sempre de empatia, ou seja, colocando-se imaginariamente no lugar do outro e observando como gostaria de ser advertido se tivesse cometido a mesma falta. A autoridade de Jesus Cristo, a que se refere Mateus nesses versículos.
É o poder de quem já aprendeu a unir-se aos outros, sem exigir de maneira autoritária que os outros gravitem em torno de seus passos. É o comportamento de quem ensina respeitando os outros, a fim de atingir a unidade ou união fraternal. Para bem aconselhar, é preciso escolher o momento oportuno, utilizar termos claros e exatos, demonstrando coerência entre a orientação e a atitude adotada. Não é possível criar qualquer analogia entre imposição e aconselhamento. Seja qual for o setor de atividades e de relacionamentos da alma humana, a política administrativa deve estar sempre aliada à autoridade moral e à brandura de sentimentos. Batuíra. 40. Instruções claras. Se vossa linguagem não se exprime em palavras inteligíveis, como se há de compreender o que dizeis? Estareis falando ao vento. Primeira Epístola aos Coríntios, capítulo 14, versículo 9. Examinemos a clareza e a direção, o modo e a firmeza das palavras, antes de pronunciá-las. Em quase todos os lugares, observamos o vozerio que dá notícias do serviço a fazer, mas não demonstra caminhos compreensíveis e prudentes. Podemos dizer que o operário do Evangelho é o porta-voz do Cristo, e dele devemos esperar avisos salutares e seguros que espalhem benefícios infinitos. Ao nos reunirmos a serviço da organização da Casa Espírita, façamos o possível para sermos compreendidos. Estimulemos perguntas e encorajemos discussões sobre as dúvidas comuns, a fim de garantirmos amplo entendimento. O quadro de ceareiros provavelmente poderá hesitar em pedir algum esclarecimento mais pormenorizado. Afinal de contas, por inibição ou timidez, nem todos se acham descontraídos e receptivos. Na maioria dos núcleos espíritas deparamo-nos com trabalhadores iniciantes que duvidam de sua capacidade e vibram com uma fé acanhada e vacilante. Desenvolvamos com o pessoal em ação um tipo de relacionamento fraterno que os deixe à vontade, evitando igualmente tratá-los com superioridade em qualquer situação. Levemos em conta que mais de uma conversa pode ser necessária para esclarecer seguramente a todos. Não fiquemos indignados com os outros por não compreenderem logo de imediato as orientações. Talvez nós mesmos não estejamos conseguindo nos comunicar claramente. Os aprendizes do Evangelho merecem todo o cuidado e fortalecimento nos primeiros passos na doutrina. Sabemos que muitos se encontram decididos a servir na seara de redenção. No entanto, é bom lembrar que dar instrução e apoio é um processo contínuo, não acontece vez ou outra apenas, mas sempre, para que nos afinemos em sentimento, pensamento e ideal. Ao fazermos perguntas iniciadas por, para que, por que, quando, onde, quem e como, os componentes da equipe em reunião terão ensejo de respondê-las uns diante dos outros, com isso beneficiando-se mutuamente. Assim, por intermédio da associação de pensamentos e da troca de ideias, a semeadura crescerá, dando frutos imediatos. É imprescindível vigiar a palavra, porque o verbo claro renova, modifica, cria e revigora, não só quem o emite, mas também quem o recebe. Quem fala, semeia algo no terreno da alma, e quem comanda ou dirige está fortalecendo a semeadura. Portanto, anotemos regras básicas de conversação inteligível em nossas reuniões. Inicie dizendo a finalidade em pauta, respeite o grau de entendimento dos outros, simplifique suas ideias. Aceite comentários não relacionados ao assunto e use-os para chegar à finalidade proposta. Utilize vocabulário acessível a todos os participantes. Em muitos lugares surgem multidões que se servem de expressões não apropriadas. Nós, porém, não somos convocados a usar o verbo como se falássemos ao vento. Em todos os acontecimentos, ao usá-lo, recordemo-nos do Cristo ao advertir: o que sai da boca procede do coração, e isso contamina o homem. Batuíra. 41. Elogios. Porque estes tais não servem a Cristo, nosso Senhor, mas ao próprio ventre, e com palavras melífluas e lisonjeiras seduzem o coração dos inocentes. Romanos, capítulo 16, versículo 18. Se admiramos algum companheiro que se revela obreiro fiel do bem, não lhe causemos transtornos com palavras de adulação,
Temos abusado muitas vezes nesse sentido, construindo e repetindo frases superficiais, em situações perniciosas de lisonja. O elogio é bom quando sai das profundezas da alma, entretanto, quando destituído de naturalidade, pode se transformar em bajulação. Não devemos exagerar os sentimentos de admiração por alguém, sempre que demonstrarmos apreço, façamo-lo de modo franco e sereno. A autêntica estima nasce no âmago da alma, e vem sempre acompanhada de espontaneidade translúcida. Elogiemos toda vez que acharmos motivos verdadeiros para agradecer e cumprimentar as criaturas por seus feitos. Todavia, façamos isso demonstrando sinceridade, pois poderá ser traduzido como ato exacerbado, com real perda de importância e significado. Louvemos os bons resultados obtidos pelos trabalhadores da Associação Espírita e, igualmente, a ação positiva das equipes responsáveis pelos projetos em andamento, sem jamais esquecer o nome dos integrantes que se destacaram, por terem despendido maiores esforços. A concretização de uma tarefa é como uma árvore, conta com as várias raízes cravadas na terra. Não há dúvidas de que as pessoas gostam de ouvir que estão realizando um bom serviço, apreciam ser valorizadas. No entanto, quando o elogio é piegas, passa a ser considerado trivial e perde todo o impacto edificante que poderia causar. Por outro lado, encontramos pessoas que, quando elogiadas, pintam um quadro tão depreciativo de si mesmas, tentando criar uma suposta imagem de humildade, que quase chegam às raias do ridículo. Quando somos estimados, é porque as pessoas verificaram e comprovaram que temos méritos e virtudes, conquistados através dos serviços redentores, portanto, estão simplesmente constatando nosso valor. Não devemos esquivar-nos ou menosprezar-nos, aceitemos e agradeçamos tal reconhecimento com naturalidade. Um outro problema a considerar recai sobre aqueles que se prendem excessivamente à avaliação coletiva. Criam uma atitude mental que requisita sempre mais importância e apreço, ficando presos à opinião pública. Nosso valor se encontra em nós mesmos, não no modo de ser que os outros esperam de nós. Segundo o apóstolo, esses tais, bajuladores, com palavras melífluas e lisonjeiras seduzem o coração dos inocentes. Por conseguinte, os aprendizes renovados pelo Evangelho, apesar de respeitarem a avaliação das pessoas, devem ficar com seu ponto de vista, oriundo de sua própria consciência. Santuário de Deus nas criaturas. Paulo tinha absoluto conhecimento de que os corações inocentes gostariam, se possível, de conciliar todas as opiniões simultaneamente, e alertava-os sobre a impossibilidade de reunirem simpatias comuns na seara do Mestre. Preveniu-os quanto ao perigo da lisonja. O ceareiro que se encontra na tarefa edificante não espera pareceres e juízos dos outros, cumpre seu dever cristão e segue. Quem vive fascinado pelas situações de evidência nunca viverá para si, não cumprirá sua empreitada de luz, ficando somente à espera de ser realçado pelos outros. No entanto, lembremo-nos de que, quando o elogio for sincero, beneficiará a quem o recebeu, proporcionando-lhe força e ânimo incalculáveis, tanto quanto retornará às fonte emissora favorecendo igualmente. O cristão consciente, quando recebe elogios, busca agradecer trabalhando sempre mais. Batuíra. 42. Buscando recursos externos. O grande pastor das ovelhas, nosso Senhor Jesus, vos torne aptos a todo bem para fazer a sua vontade, que ele realize em nós o que lhe é agradável. Hebreus, capítulo 13, versículos 20 e 21. A abundância das luzes divinas jorrará sobre nós à medida que reunirmos mais conhecimentos nas diversas sendas de colaboração e trabalho na vinha do bem. O interesse constante pela instrução, pelo aprendizado e desenvolvimento de novas habilidades é de grande valia para a saúde grupal. Os integrantes da equipe não devem estagnar-se, ao contrário, precisam dilatar seus horizontes mentais através da permuta intelectual com outras pessoas. Na oficina do bem, a mão operosa não somente cria uma biblioteca de obras espíritas, como também forma e sustenta, paralelamente, uma sempre atualizada coleção de outros livros de pesquisa,
sempre disponíveis a todos os interessados, sobre múltiplos assuntos filosóficos e científicos, com vista a ampliar o acervo cultural de seus associados. O material de aprendizagem deverá estar disponível para uso de todos os interessados. Além disso, devemos criar na instituição uma atmosfera de encorajamento e interesse pelo estudo das obras de Kardec e de outras tantas que atualizam e fortificam as ideias espíritas, propiciando o germe do bem. O pessoal mais experiente pode orientar os iniciantes, ou mesmo traçar-lhes um roteiro de leitura, sugerindo-lhes, quando for o caso, a retirada de livros nas bibliotecas do município e das escolas superiores. Não é fácil rasgar os véus que restringem a alma que busca a renovação. Sem mudança ou renascimento, não haverá possibilidade de evolução espiritual. Muitos discípulos sufocam as tendências superiores ao conhecimento mais abrangente, preferindo o rigor do convencionalismo. Somente a longo prazo, abrem o entendimento às realidades mais amplas da alma. Em razão disso, urge a necessidade de acendermos nossa luz. É quase que impossível progredirmos ocupando-nos das luzes alheias. Sem a própria claridade estaremos sob reiteradas ameaças de quedas pelo caminho. Os operários do Evangelho podem se beneficiar consideravelmente com palestras de boa qualidade, seminários construtivos e outras tantas atividades do gênero. As chances de engrandecimento íntimo são ilimitadas, principalmente se houver também a participação de elementos de outras organizações, no mesmo grupo de atividade educativa. Esse intercâmbio de ideias será sempre útil a todos em geral e a cada um em particular. Essa influência recíproca não apenas leva as criaturas a um diálogo franco e sincero, com total integração, como também reforça seu aprendizado, permitindo-lhes utilizar de imediato as próprias vivências em seu campo de ação. Tornar-nos aptos a todo o bem para fazer a sua vontade é a recomendação de Paulo a nós outros a fim de que desenvolvamos uma propensão à atitude mental sempre aberta. Receptividade consciente ou abertura a um interesse constante deve ser o lema que devemos seguir para aumentar nosso nível cultural de base. E sem esse nível básico dificultaremos que ele realize em nós o que lhe é agradável. O companheiro que se limita ao conhecimento ou à instrução é comparável às belas árvores que se vestem de flores, mas que nunca frutificam. Acredita que, por levar fanéis de pão na favela, falar mansamente e repetir sem ponderar ou questionar o que escutou na palestra ou leu na literatura, já está transformado num protótipo de virtude cristã. Não podemos nos esquecer de que a nossa ascensão evolutiva tem como condição substancial a luz interior, adquirida através do próprio esclarecimento, da autoeducação e da transformação interior, ou seja, quando eu estiver inteiramente identificado com a divindade. Batuíra 43. Resistindo a mudanças. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos renovando a vossa mente, a fim de poderdes discernir qual é a vontade de Deus, o que é bom, agradável e perfeito. Romanos, capítulo 12, versículo 2. Porque se resiste a mudanças. Qual o princípio que asfixia os germes de renovação que nascem em quase todos os instantes na alma dos discípulos do Evangelho? Obviamente que não é uma condição natural da vida transformações constantes e súbitas. As ciências que estudam as funções do corpo físico definem a homeostase como a tendência à estabilidade do meio interno do organismo. Portanto, a resistência à mudança é um instinto perfeitamente natural e, por isso, compreensível. Não podemos esquecer que os costumes são instrumentos importantes e determinantes na evolução, porém só quando inspirados do fluxo da vida superior. Existe o lado útil das convenções, mas é preciso identificá-lo. É hábito comum da sociedade aderir muito mais ao rigor do convencionalismo do que se ligar às novidades elaboradas pelas revoluções sociais e morais. Os seres humanos têm medo inato do desconhecido. Os grandes gênios da civilização ofereceram à criatura humana contribuições importantíssimas em todas as áreas do pensamento. Investigaram as leis naturais e cooperaram efetivamente com o avanço da humanidade. Abandonaram o sábado da passagem evangélica, que representa a tradição rigorosa,
e adotaram a independência interior para perceber o que é bom, agradável e perfeito, conforme assevera Paulo aos Romanos. Quando o apóstolo dos gentios escreveu essa exortação, desejava dizer que a vontade de Deus regula o aperfeiçoamento da humanidade, mas é preciso que suas criaturas fiquem receptivas à marcha do progresso inspirada por ele. É contrassenso valer-nos do nome do Cristo para ficarmos estagnados no interior do edifício carcomido do passado, que não está mais em harmonia com as necessidades novas e com as novas aspirações. A resistência à mudança e à renovação que impera na família cristã em seus diversos setores, nas assembleias protestantes, nos templos católicos ou nas casas espíritas, tem raízes na falta de amadurecimento. Esquecendo que a natureza não dá saltos, atribuímos tudo o que não conseguimos compreender à influenciação de espíritos maléficos, e procuramos o inimigo na vida exterior, quando devíamos reconhecer nossa imaturidade. Na privação de instrução generalizada, requer-se da equipe espírita, e de cada um de nós pessoalmente, um conhecimento mais global, não apenas de um setor. O espiritual, por exemplo, é preciso integrarmos os conhecimentos e sua devida correspondência com todas as áreas da cultura vigente. No egoísmo, as mudanças podem ser boas para os outros, ou mesmo para todo o grupo de ação, mas, se não forem particularmente boas para nós, refutamos a elas. Na ausência de autoconfiança, inovações exigem capacidade e novas habilidades a ser adquiridas. Porém, se não temos autoestima suficiente para enfrentar desafios, nós as condenamos. Em preconceitos, é difícil nos libertarmos das correntes de preconceitos que muitos de nós reverenciamos. É necessário esperar e compreender o aperfeiçoamento natural e espaçado da marcha humana. O Senhor da vida concede-nos no presente mudança e renovação, para que possamos libertar-nos da ignorância do passado e adquirir conhecimentos para o futuro, rumo à ascensão espiritual. Batuíra 44. Forças ambientais. Graças sejam dadas a Deus, que por Cristo nos carrega sempre em seu triunfo e, por nós, expande em toda parte o perfume do seu conhecimento. Em verdade, somos para Deus o bom odor de Cristo, entre aqueles que se salvam. Segunda Epístola aos Coríntios, capítulo 2, versículos 14 e 15. As aspirações superiores de uma instituição cristã podem ser analisadas sob vários aspectos. Um deles diz respeito às condições do ambiente físico. As dependências de uma casa espírita devem apresentar um mínimo de adequação, harmonia e conforto, sobretudo em relação aos seguintes itens: espaço, ventilação, luz, temperatura, limpeza, mobiliário, utensílios e cores. O local e o clima, quanto mais agradáveis e propícios ao trabalho, mais os obreiros irão contribuir com alegria no programa de atividades em benefício do próximo. A energia irradiada da mente envolve não apenas as obras intelectuais, mas, igualmente, as edificações materiais. O belo e o feio, o formoso e o disforme habitaram, antes de tudo, na intimidade de quem os produziu, isto é, fizeram parte da criação incessante da vida mental. Tomemos como exemplo as colorações luminosas da aura dos espíritos superiores. Elas exercem grande e determinante impacto sobre criaturas menos elevadas. Do mesmo modo, certas cores causam forte impressão ambiental com reflexos na produtividade, criatividade e estado de espírito dos integrantes do núcleo de trabalho. Nas tarefas mediúnicas, o teor da luz empregada deve ser graduado, dando-se preferência a lâmpadas que produzam nuances agradáveis e tranquilizantes, o que facilitará as medidas assistenciais e curativas a cargo dos mentores da reunião. Aliás, o uso criterioso das cores e suas tonalidades nas paredes, como a disposição harmônica e singela dos móveis em uma sala, facilita os empreendimentos socorristas. Um ambiente limpo, agradável e de bom gosto, integrado de peças simples e indispensáveis, sem adornos desnecessários, é fator importante na execução dos mecanismos do bem. É imperioso perceber como estamos ligados energeticamente ao nosso ambiente de trabalho. Seria recomendável que indagássemos,
Qual o teor do intercâmbio sensorial que existe entre nós e nossa instituição? Os espaços físicos que ocupamos interagem, muito mais do que pensamos, em nossa maneira de viver. Devemos estar cientes de que através deles atua sobre nós o princípio da interdependência. Sejam quais forem as denominações que recebem, campos eletromagnéticos, forças áuricas ou energias geofísicas, eles sempre nos afetarão sobremaneira por meio de influenciações sutis, quase imperceptíveis. Cabe-nos, portanto, cuidar com esmero dos elementos formadores da atmosfera que nos envolve, não apenas na lida espiritual, mas também na intimidade do próprio lar. A auréola dos prédios ou das salas de reunião influenciam fortemente todas as nossas experiências transcendentais. Embora essa percepção talvez não seja tão palpável como desejaríamos, tenhamos a certeza de que é tão verdadeira como o ar que respiramos. Para reforçarmos a saúde ambiental na comunidade de trabalho fraterno a qual pertencemos, é aconselhável a formação de um jardim, o cultivo de plantas. Nossa relação com a circunvizinhança provoca influência recíproca, a sanidade de um setor repercute em outro. Nossa ligação com os vegetais está enraizada nas bases primordiais de nosso psiquismo. Faz parte da nossa origem evolutiva, do desenvolvimento do princípio inteligente pelas vias da natureza. Plantas no núcleo espírita, além de estreitar ainda mais nossos vínculos com a natureza, nos dão a oportunidade de cuidar de coisas vivas e de cooperar com as obras da criação. Elas nos ajudam, interna e externamente, a obter uma atmosfera de equilíbrio, proporcionando-nos beleza e vigor. Na exortação do grande apóstolo, expande em toda parte o perfume do seu conhecimento. É preciso identificarmos a simbologia da fragrância do conhecimento superior como sendo a emanação volátil que se desprende do mundo íntimo de todos os dedicados e sinceros estudiosos dos ensinamentos do Cristo Jesus. Mentes sadias impregnam de aromas agradáveis os recintos ou os santuários, consolidando condições climáticas que criarão bem-estar e alegria de viver. Nós é que construímos nosso domicílio do bem ou do mal, conforme a projeção de nossos pensamentos. Edificações mal iluminadas, relaxadas e caminhando para a ruína física denotam um desleixo do mundo íntimo de seus administradores e cooperadores. Se os integrantes de um grupo a serviço do Evangelho cultuam o próprio templo da alma, reformando sempre que for preciso sua casa mental, essa atitude de reconstrução ativa se reflete exteriormente em cuidados especiais com a agremiação espírita a qual pertencem, como conservação, apreço, zelo, capricho e estética singela. Em verdade, somos para Deus o bom odor de Cristo, entre aqueles que se salvam, quer dizer, devemos nos esforçar para receber as influências que emanam do Criador, auridas da seara espírita, e agir para que as forças ambientais revitalizantes favoreçam não somente a nós mesmos, mas todos aqueles que conosco morejam nos campos da cristandade. Batuíra 45. Princípios unificadores. Se dissermos que estamos em comunhão com Ele e andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Mas se caminhamos na luz como Ele está na luz, estamos em comunhão uns com os outros. Primeira Epístola a João, capítulo 1, versículos 6 e 7. Inumeráveis aprendizes da Boa Nova agarram-se às dificuldades de toda a espécie na província nebulosa da desunião e da discórdia. Os obstáculos no campo de serviço efetivamente são enormes e reclamam grande esforço dos beneficiários da doutrina espírita, os quais, para não perderem a oportunidade de trabalhar em favor da própria redenção, devem começar proporcionando um clima de harmonia e união na casa espírita da qual participam. A cada discípulo cabe vigiar seu campo de ação, valorizando seu aprimoramento espiritual, não se esquecendo, porém, de cooperar para que a harmonia e os vínculos afetivos se fortaleçam entre os aprendizes do Evangelho. Contudo, não somente quem dirige mas também os dirigidos devem elaborar normas de procedimento, que se expressarão por luz a guiar-lhes as metas no serviço esclarecedor. Denominam-se normas de procedimento ou princípios unificadores as atitudes ou as maneiras de comportarmos-nos perante os conflitos grupais,
ou critérios básicos que nos nortearão diante das dissidências. Salvaguardam acima de tudo o movimento corporativo ao qual pertencemos. Essas normas de união devem ser apreciadas e estudadas por todos, pois ensejam possibilidades importantíssimas para que o grupo haja nos momentos de crise com análise e raciocínio. Isso permitirá identificar com antecedência o resultado das próprias ações. Nas grandes empresas econômicas,